Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria concluir as nossas reflexões sobre o Natal, em que temos explorado os cânticos, os louvores entoados a Deus ao redor, acerca do nascimento de Jesus. Vimos 4 cânticos já. Primeiro, o cântico de Isabel, quando ela estava diante da sua prima Maria, Maria grávida, Isabel grávida, e ela entoou um louvor a Deus. Depois vimos o cântico de Maria, esse sim tem um nome, recebe o nome de Magnificat, engrandece, que é a expressão de Maria, a aclamação e o louvor de Maria a Deus por estar grávida do Espírito Santo. Vimos o terceiro louvor, o louvor de Zacarias, pai de João Batista, em que o louvor esse chamado de Benedictus, e vimos o quarto louvor, o louvor esse dos anjos. Os anjos também participam em exaltar a Deus pelo envio do Messias à Terra no Natal, louvor esse conhecido como Gloria in Excelsis Deo. Vamos hoje para o quinto louvor, esse o louvor de Simeão, um idoso que se encontra com Maria e José e com o bebê Jesus, quando este estava indo ser circuncidado no templo, no seu 8º dia. Deus havia prometido a Simeão que Simeão não partiria, ele não faleceria enquanto não visse, enquanto ele não estivesse diante do Salvador, do Messias. Leio aqui para vocês, então, o nosso último cântico, o cântico de número 5, chamado Nunc Dimittis. Vou explicar já o significado. Lucas 2, verso 28 em diante, que nos diz: Simeão o tomou nos braços, o bebê Jesus, e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora nunc dimittis. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir. Podes me permitir partir. Podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, agora, Senhor, nunc dimittis. Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Bom, queridos, vemos aqui mais um cântico de louvor a Deus, de exaltação a Deus. É um cântico de louvor, mas diante de uma situação um pouco difícil para muitas pessoas, e é para o ser humano, que é a situação do falecimento. Sim, o que Simeão está dizendo: Deus, agora eu posso falecer, agora eu posso partir, agora eu posso dormir definitivamente nesse corpo mortal. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano, essa passagem para a nova vida, né? É a questão de partirmos. E Deus, então, havia prometido a Simeão que ele não partiria enquanto não visse o Messias, enquanto não visse a sua própria salvação. E ele, tendo visto essa salvação, estava em paz. Deus, agora eu posso partir, agora eu posso morrer, porque eu já vi a tua salvação. Eu já vi que este mundo não está perdido, que eu não estou perdido e que as pessoas que eu amo não estão perdidas. Elas não se perderão para sempre. Há esperança. Eu vi a tua luz. Eu vi a tua salvação. Esse cântico aqui é um cântico de louvor a Deus, mas é um cântico a respeito da morte, é um cântico de falecimento. Simeão está dizendo: agora eu posso morrer e em paz. Nunc dimittis. Agora eu posso partir em paz. E essa é a fé do Evangelho, queridos. A fé que nos promete isso, que nós podemos partir em paz. O que o Evangelho nos promete? O que o Evangelho te promete? A maioria dos cristãos, se perguntados hoje, essa pergunta tão básica, tão simples, o que o Evangelho te promete? A maioria dos cristãos, talvez, ou respondesse errado, ou não soubessem o que responder. Olha que triste isso. Tanto que estamos entupidos de falsos evangelhos e evangelhos superficiais e fajutos. Qual é a grande promessa do Evangelho, queridos? É nós termos prosperidade aqui na terra? Claro que Deus nos ajuda e nos abençoa. É passarmos dessa vida sem aflições, como eu já vi sendo ensinado por aí, quando o próprio Jesus, eu sou seguidor de Jesus, não desses, quando o próprio Jesus diz que neste mundo teremos aflições.
E é uma realidade bem óbvia, né? Nem precisava ser dito, mas hoje em dia parece que precisa ser dito, que nós temos aflições nesse mundo, mas que nós podemos passar com bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Tudo isso o Evangelho, claro, promete. Mas qual que é a maior promessa do Evangelho, queridos? É a respeito dessa vida? Ou é a vida eterna? Por que Deus teve que derramar do seu sangue divino, ser esfolado em carne viva? Foi para dar a nós um salário melhor? Será que o próprio Deus foi esmurrado, cuspido, espancado, destroçado, perfurado, mãos e pés, um sofrimento que nem eu nem você jamais passaremos? Ele fez isso para quê? Para nos dar curas aqui e acolá? Curas que obviamente são temporárias. Toda cura é temporária, queridos, porque você vai partir, eu e você. Se hoje você tiver uma doença e for curado, aleluia, digamos um câncer terminal, você for curado, muito bom, é ótimo você viver mais anos aqui, mas um dia você vai partir, ou não. Toda cura é provisória, toda cura é temporária. Pode ser da doença que for. A doença pode ser o Covid, pode ser o câncer, você pode ser curado de 10, 100, 1000 doenças. E glória a Deus que Deus nos cura ao longo da nossa vida. Nós, por milhares de vezes, ficamos doentes e somos curados. Mas todas essas curas são provisórias. Um dia nós vamos partir. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, valorizam imensamente a cura de uma dada doença, o que, claro, é para ser celebrado, mas não entendem que a doença principal que nós fomos curados, todos os que creem, fomos curados dessa doença, é a doença da morte. E, portanto, nós somos curados de todas as doenças, se nós somos curados da morte. Porque nenhuma doença nos matará, porque nós vamos para a eternidade com Cristo. Então, você foi curado de todas as doenças, você tem vida eterna, graças a Cristo Jesus. Você pode cantar e celebrar e dizer com ousadia e alegria, nunc dimittis. Senhor, eu posso partir em paz. Posso partir em paz, porque a vida não finda com a morte. A vida, na verdade, se inicia com a morte. Coisa que os cristãos se esqueceram completamente, e é a fé do Evangelho. É o núcleo, é o centro da fé do Evangelho. Sangue divino foi derramado para nos dar essa garantia e essa paz. Paz. Por isso que o Evangelho nos diz, o apóstolo Paulo celebra a Deus dizendo, quem pode me separar do amor de Cristo? Quem? Ele fala, é a tribulação? A espada, a nudez, a tribulação, a fome, a pobreza. Quem me separará do amor de Deus? O futuro? O pecado? Quem me separará do amor de Deus? Ele diz, a morte? Também não. Por quê? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, queridos. Nós temos vitória sobre a morte. E, portanto, vitória sobre toda doença, porque toda doença vai findar. Não é que a doença finda a nossa vida. É a vida de Cristo que finda com todas as doenças, porque quando nós morremos, toda doença que morreu, não nós. Nós vamos para a vida eterna e toda doença ficou para trás, toda doença morreu. E não apenas as doenças, como é prometido no Evangelho, lá no livro de Apocalipse. O que é que morre? Nós? Não. Nós não morremos. O que é que morre quando morremos? O que é que morre? Morrem todas as doenças, morrem todos os pecados, morre todo o sofrimento, morre toda lágrima, morre todo mal, toda dor, todo sofrimento. Morre tudo, menos nós. Então veja como a fé do Evangelho foi esquecida. Porque as pessoas acham que quando morrem elas foram derrotadas. Quando o ente querido morre, foram derrotados. Pronto, perdi a pessoa. As pessoas ainda usam essa expressão, perdi. Não, ninguém perdeu nada. A pessoa vai para junto de Deus, segundo a sabedoria que Ele tem. Quando partimos, vamos para junto de Deus, segundo a sabedoria que Ele tem. E nos encontraremos com os nossos, segundo a sabedoria e a graça que Ele tem. Então cadê a derrota?
Cadê? O apóstolo Paulo faz essa pergunta, zombando da morte, tratando com ironia a morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê? Você que vencia todo mundo, agora não vence mais, por causa de Cristo Jesus, por causa do sangue divino que foi derramado. Você não nos vence mais. Pelo contrário, a morte é vencida. Como está escrito, ele triunfou sobre a morte. E esse é o último inimigo que vai findar. A morte foi morta. Quem morreu foi a morte. A morte foi morta. A morte agora é só um taxista que nos leva até os céus. Então por que temer a morte? Não, queridos, nem a nossa morte, nem a morte dos nossos. Essa é a esperança do Evangelho, uma esperança tal que te deixa em completa paz. Por quê? Porque nós não somos vencíveis. Nós nos tornamos invencíveis. O que é que vai nos vencer se nós temos a eternidade com Deus? O que é que vai nos vencer? Só se nós nos entregarmos à corrupção, à maldade, à perversidade, porque nem a morte consegue nos vencer, todas as doenças vão morrer nesse corpo. A morte está vencida. Eu vou para junto de Deus numa eternidade de glória. De glória. E por que eu tenho essa paz? Como diz aqui Simeão, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Viram a luz que é luz para todos os povos. Luz para os gentios, luz para os judeus, luz para mim, para você. Tenha essa luz no seu coração. Tenha completa paz em Cristo Jesus, porque Ele nos dá a certeza da vitória. Porque Ele morreu por nós, ressuscitou para nos dar a garantia de que realmente havia vencido e comprovar que a morte estava vencida, e portanto nós podemos descansar. Portanto nós podemos dizer nunc dimittis. Agora, Senhor, pode despedir em paz. Posso ir hoje. Posso ir amanhã, posso ir daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, eu sei que eu vou em paz. Se eu fico aqui nessa terra, eu fico com bom ânimo, apesar das tribulações. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então qual é a mensagem do Evangelho? Neste mundo, bom ânimo. Na hora de partir, completa paz. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Nunc dimittis. O Natal, que é um nascimento, nos dá garantia que a morte não é um findar, é um nascimento. Um novo nascimento para a vida eterna. Quando recebemos a mensagem da salvação e cremos em Cristo, nós nascemos de novo em uma vida que não mais finda. É uma vida que agora é eterna. Você já está vivendo essa vida. Viva ela da forma mais bela e linda e em paz. Viva como se já estivesse na glória, porque para lá que daqui a pouco você vai e eu também, e nos veremos lá e veremos os nossos lá, segundo a graça de Deus. Descanse. Viva uma vida celestial já, porque você vai viver essa vida celestial na glória, já viva já. E já viva em paz. Nunc dimittis. O Natal celebra a vida. A vida. E a morte já pereceu. E nós celebramos a vida eterna. Por isso podemos dizer, agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Nunc dimittis. Feliz Natal. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.